Fala, meu povo, seja muito bem-vindo a mais um Meia Palavra com o Piá Vividense, porque aqui a gente só dá um pitaco sobre aquilo que está acontecendo, mas quem está buscando a verdade, quem está pesquisando na internet os fatos reais, né, não fica só baseado em grande mídia, né? Para quem realmente busca a verdade, conhece os fatos, Meia Palavra basta, então vamos lá! Fala, meu povo, bora pra frente então para mais um Meia Palavra com o Piá Vividense. E o assunto de hoje é exatamente o assunto que não sai do noticiário: a guerra de Israel, ou o ataque terrorista do grupo terrorista chamado Hamas contra Israel. E aí eu já vou começar pontuando para vocês uma coisa muito importante que vocês já vão prestar bem atenção. A gente sempre ouviu que Israel era um vilão, que Israel sacaneava os palestinos, que Israel atacava e matava os palestinos e aquela coisa, não queria paz com os palestinos, não queria conceder aos palestinos o famoso Estado palestino, né? E aí a gente sempre engolia, né? Muitas vezes, por quê? Porque a mídia que trazia isso até nós é sempre a grande mídia, né? A gente via sempre as grandes redes de televisão e tal, e aquela coisa toda, e até hoje tem muita gente que pensa assim. E aí, a beleza da internet, né? A beleza da internet. Por que que os ditadores querem censurar a internet? Porque a internet traz a verdade. Eles falam uma narrativa aqui, de repente vem um vídeo mostrando a verdade que derruba por terra toda aquela narrativa. E essa narrativa de que Israel era o vilão, de que Israel oprimia, né, os cidadãos palestinos, e toda aquela que a gente ouvia, tá caindo por terra literalmente, né? Por quê? Porque durante as outras guerras que aconteciam há uns tempos atrás, há mais de 10 anos, nós não tínhamos essa cobertura em tempo real que está se dando hoje. Não tínhamos pessoas lá ao vivo no celular mostrando ao vivo em lives o que está acontecendo. O que tínhamos era fotógrafos, jornalistas, largados lá no meio, muitas vezes com a câmera, faziam as imagens que queriam, gravavam imagens que queriam, aquilo que era mais conveniente, depois mandavam para o Brasil, criava-se uma narrativa e aí era a verdade absoluta dos fatos. E hoje o que a gente vê é totalmente diferente, né? Tenta-se ainda, né, criar uma narrativa, uma falácia de que não, é só o preço que Israel está pagando pelo que já fez, mas a gente vê que não tem nada a ver. Uma coisa é você requisitar, uma coisa é você buscar direitos, mas uma coisa é você querer chamar a atenção do mundo para a sua causa, né? Para o seu requerimento. Outra coisa é você invadir um país e matar tudo que vem pela frente. O que tiver na frente você matar em prol da sua pauta, né? Em nome da sua ideia, em nome do seu projeto. Quando acontece isso, e é o que a gente vê acontecendo, criança sendo sequestrada, colocado dentro de gaiolas, jovens que estavam lá, né, numa rave, numa festa rave, mas estavam lá dançando, estavam lá fazendo, não interessa o que eles estavam fazendo, estavam lá dentro de Israel, que é considerado aí o vilão, mas os jovens estavam lá se divertindo, aí entraram lá, mataram esses jovens. Acabei de ver um relato de um jovem brasileiro que estava nessa festa, quando começaram os ataques, eles, juntamente com os amigos israelenses, correram, se abrigaram num bunker, ou bunker, como queiram, se abrigaram nesse bunker, nesse esconderijo, para se proteger das bombas aéreas, e estavam todos lá dentro, escondidos, pensando que estavam protegidos, mas não estavam, porque os terroristas vieram por terra. Entraram em confronto com apenas 2 policiais que estavam guardando o bunker, mataram os policiais e eles dentro do bunker, pensando que estavam protegidos, ouviram todo o tiroteio, ouviram os terroristas matando os 2 policiais, e aí todo mundo já tinha certeza que ia morrer também. Ele falou que tinha aproximadamente 50 pessoas, eles jogaram gás, eles jogaram granadas, eles atiraram nas pessoas, e milagrosamente ele e mais 5 pessoas apenas sobreviveram dentro daquele bunker. Então, ele é um brasileiro que 5 meses está lá. Muitas outras pessoas, já vimos pessoas da Alemanha, jovens da Alemanha, moças sendo arrastadas como animais pelas ruas. Então isso
Isso não é manifestação pacífica, isso não é procurar a paz, isso aí é terrorismo. Terrorismo, e quem defende isso, provavelmente, ou é cúmplice ou é conivente. Ah, mas o nosso presidente se manifestou. Com certeza, o nosso presidente se manifestou. Inclusive, eu vou postar o vídeo dessa manifestação aqui. Pelo respeito e admiração ao povo de Israel, repudio o ataque terrorista feito pelo Hamas, grupo terrorista que parabenizou Luiz Inácio Lula da Silva quando o TSE anunciou o vencedor das eleições de 22. Fundado em 48, por deliberação da ONU de 47, em sessão presidida pelo diplomata brasileiro Oswaldo Aranha, Israel é um país irmão com profundos laços culturais e religiosos com o nosso povo. Lamentamos as mortes de civis e militares israelenses, bem como condenamos o sequestro de mulheres e crianças pelos terroristas do Hamas para dentro da faixa de Gaza. Para que a paz reine na região, lideranças palestinas precisam abandonar o terrorismo e reconhecer o direito de Israel a existir. Somente assim, um acordo entre as partes poderá existir. Shalom, Jair Bolsonaro. Então vimos aí o nosso presidente se manifestando contra esse ato terrorista que aconteceu em Israel. O nosso presidente, inclusive, trouxe as forças de Israel durante a tragédia de Brumadinho. O exército de Israel veio aqui no Brasil ajudar no resgate das vítimas da barragem de Brumadinho quando aconteceu. Então, assim, gente, o Brasil, ele tem uma parceria com Israel. Israel é um país de paz, é um país tecnológico que exporta suas tecnologias para outros países, inclusive a faixa de Gaza, da onde vieram os ataques, da onde vêm os terroristas atacar Israel, ela é abastecida de água, sabe por quem? Por Israel. Israel fornece água para os terroristas sobreviverem. Inclusive foi uma das medidas que o governo israelense adotou agora, né? Cortar a água. Então, assim, gente, a gente vê que não é uma luta por direito, não é uma luta pela fundação do Estado palestino, como o nosso presidente atual enfatiza. Não, é uma luta pelo fim de Israel. E quem duvida, procure ler o estatuto dessa organização criminosa. Exatamente, procura na internet. Inclusive, se você é cristão e defende esses atos, eu sinto muito dizer, você também não é muito bem visto no estatuto do Hamas. Então dá uma olhada, pesquise na internet, não precisa ser muito inteligente não. Vai lá no Google, abre o Google e digita lá Estatuto do Hamas e daí você lê e vê qual é o propósito do grupo, qual é o estatuto dele, a que se destina e qual é o objetivo. Então assim, tá muito claro, não precisa nem criar uma narrativa para saber que o objetivo deles é acabar com Israel e com os cristãos também. Então, nesse ataque terrorista, todas as pessoas que estavam no seu caminho foram mortas ou foram torturadas, ou as mulheres foram abusadas, crianças foram presas, enfim. Isso não é luta por direitos, isso é terrorismo e o terrorismo tem que ser enfrentado da mesma maneira. Aí você vê, né, pessoas dizendo, pois é, o nosso presidente, que diz que é um conselheiro da ONU, já correu rapidinho, vamos fazer uma reunião no Conselho da ONU para parar a escalada, para parar essa escalada. Ou seja, eles foram lá, atacaram, mataram mais de 900 pessoas, parece que já passou de 1000 pessoas mortas, pessoas inocentes, gente. Por isso que quando a gente vê no Brasil um presidente falando pessoas armadas, uma nação armada é uma nação que não será escravizada. Por quê? Porque Israel, com toda a segurança que tem, com todo o exército, com todo o aparato de segurança que tem, as pessoas também não tinham armas, estavam desarmadas porque elas confiavam no seu exército, confiavam no exército israelense, que é um dos melhores exércitos do mundo. Mesmo assim, houve uma falha, que eles passaram pelo exército, passaram pelas barreiras de segurança e foram de frente com as pessoas, de frente com os civis. Se
Se os civis estivessem armados, que agora já parece que já decretaram, já criaram um decreto de emergência para armar todas as pessoas, se essas pessoas já estivessem armadas, elas teriam pelo menos o direito de lutar pela própria vida. Como não estavam armadas, estavam se divertindo, acreditando que estavam seguras, o terrorista veio o bandido e a matou sem a mínima chance de defesa. Aí quando você vê um presidente querendo desarmar o país, vem um presidente e diz, não, o cidadão tem direito à defesa, o cidadão tem direito a ter uma arma dentro de casa para proteger ele e proteger os seus. E aí vem outro presidente e diz, não, vamos tirar a arma de todo mundo, vamos deixar todo mundo com uma mão na frente e a outra atrás. Aí você sabe quem realmente está preocupado com o seu povo. Porque Israel tem o melhor exército do mundo, tem a melhor segurança do mundo, você não precisa ter medo porque não há assaltos em Israel, não tem ataques em Israel, as pessoas podem andar na rua livremente. O que aconteceu é um ato de terrorismo e não foi dentro de Israel, foi de fora para dentro. Agora, dentro do território israelense, as pessoas que vão daqui, inclusive o brasileiro que foi daqui para lá, ele falou que foi morar em Israel pela segurança que tem. Você pode andar na rua, ninguém assalta a loja, ninguém assalta ninguém na rua, ninguém rouba celular, mas impossível que não aconteça uma coisa ou outra. Se acontecer, tem uma lei que pune e daí não vai acontecer mais. Agora, no Brasil, que nós estamos expostos todo dia a assaltantes, a bandidos, a traficantes, a toda sorte de crime, e o nosso exército, as nossas forças de segurança estão sucateadas, estão tirando o poder da polícia, dando mais poder para ladrão do que para a polícia. O cidadão não tem o direito de se defender. Então o que a gente vê hoje em Israel é uma queda de uma narrativa das nossas grandes mídias. Por quê? Porque elas perderam o poder, o monopólio da informação, né? No começo, né, logo nos primeiros ataques, ainda havia uma vontade, né, de querer justificar os atos. Eu vi uma reportagem, né, do correspondente da Globo News em Nova York, chamado Guga Chakra, logo que começaram os ataques. Ele falando sobre os ataques. Se você assistir essa reportagem, você vai ver nitidamente que o espanto dele, o apavoramento dele não é com as mortes, não é com as pessoas que morreram, que perderam suas vidas. Ele está deslumbrado. Como o Hamas conseguiu? Parece que ele fala assim, meu Deus, até que enfim o Hamas conseguiu. Então a gente sabe que esse ataque terrorista que aconteceu não é coisa de hoje, né? Eles não têm força contra Israel. Então eles buscaram, eles com certeza têm alguém aliado, alguém dando força, alguém dando tecnologia. Isso aí com certeza mais para frente vai vir a limpo, porque houve um apagão tecnológico. Para você ver o quanto esse povo é terrorista, eles não estão nem aí com a vida humana. Eles atacaram num dia que para os judeus é sagrado. É um dia que eles desligam-se de tudo para prestar o seu culto, para adorarem a Deus. Eles desligam celulares, eles desligam rádio, eles desligam televisão, é desligado tudo, eles se desconectam de tudo para oferecerem o seu culto a Deus. E eles aproveitaram bem o dia sagrado dos israelenses, dos judeus, para atacarem, para destruírem, para matarem pessoas. Lembrando que dentro de Israel tem uma mesquita onde os muçulmanos vão adorar. E durante o período do Ramadã, que é um período sagrado para os muçulmanos, Israel abre as portas para eles entrarem, para você ver quem é que quer paz e quem não quer paz. Então assim, é diferente. Israel está sempre procurando a paz. Israel está buscando fechar acordo de paz com vários países. Se dependesse de Israel, ele já tinha paz com todos os países do Oriente Médio, com todos os países. E aos poucos ele vem fechando o tratado de paz com países muçulmanos, países islâmicos. E agora, de pouco, estava se fechando um grande acordo com a Arábia Saudita. E a gente sabe que Israel estava num período de paz, num período tranquilo, não tinha mais acontecido ataques, né, mais guerras. Mas, enquanto a gente aqui pensava que estava tudo certo, tinha cérebros maldosos, cabeças que tramam o mal, tramando o mal contra pessoas, principalmente contra Israel e judeus e cristãos. E aí começaram esse ataque, né? E todo mundo que estava lá morreu. Quem estava na frente morreu, independente se era israelense ou não. Tinha pessoas, turistas de vários países, de muitos países lá, que morreram todos. E foram ostentados como se fossem troféu de guerra. Arrastados pelas ruas como se fossem cachorro, como se fossem bicho. Mas os verdadeiros animais, as pessoas que não têm coração, que não têm um mínimo de sentimento humano, estavam lá atacando e matando eles. Então,
para aquelas pessoas que ainda acham que esse grupo, e como outros grupos organizados, tem alguma preocupação em realmente buscar direitos, não tem não. Até porque a faixa de Gaza é dentro do território israelense e há um tempo já Israel entregou essa faixa de Gaza para a Palestina, para eles criarem um governo. Mas desde 2006 ou 2007, se eu não me engano, esse grupo terrorista tomou conta da faixa de Gaza, se infiltrou, lembrando que na faixa de Gaza tem muitos palestinos, civis inocentes que estão lá sendo um escudo humano. Por que Israel não extermina de uma vez a faixa de Gaza? Seria muito mais simples para Israel bombardear tudo, matar todo mundo e acabar de uma vez por todas. Se fosse o contrário, se Israel fosse a faixa de Gaza e esse grupo terrorista fosse Israel, provavelmente Israel não existia mais, porque se eles tivessem o poder de fogo e a tecnologia e os guerreiros, os homens de guerra que Israel tem, e Israel fosse a faixa de Gaza, não existiria mais, porque o poder de fogo que Israel tem, ele pode aniquilar a faixa de Gaza em uma hora, em 10, 15 minutos ele pode aniquilar tudo. Só que ele não faz por quê? Porque ele não quer isso, não quer matar pessoas inocentes, ele não quer matar pessoas que estão lá sendo usadas como escudos humanos por esses que se dizem, né, os defensores da verdade, os defensores de tudo. Então, para quem ainda não conhece a história, se informe mais antes de falar abobrinha. Vai para a internet. Agora você tem informação real de pessoas que estão lá dentro do conflito. Brasileiros, inclusive. Brasileiro, esse é um brasileiro. Se você procurar na Bandeirantes, no canal do YouTube da Band, eu vou inclusive deixar o link aqui em cima, você pode estar assistindo nesse link aqui o que aconteceu com um brasileiro que foi para lá e milagrosamente escapou da morte. E aí alguém perguntou para ele: você quer voltar para o Brasil? Porque agora estão mandando avião para repatriar os brasileiros. Ele falou: olha, eu até dei o meu nome, me inscrevi, mas eu tô na dúvida se quero voltar. Por quê? Porque quem tá lá agora tá com um sentimento de luta para defender a pátria. É isso que faz a diferença entre um povo que luta pela sua pátria e um povo que fica lutando entre si. O sentimento é de pavor por tudo que ele passou. Mas, pergunto se ele quer voltar para o Brasil. Ele ficou um mês no Brasil, ele foi assaltado 2 vezes. Tentativa de assalto, tentativa de roubo. E lá não. Tem uma guerra ao redor, mas você se sente mais seguro em Israel do que no Brasil. Brasileiros, assista lá, assista nesse link aqui e você vai ver o que um brasileiro, irmão nosso, que mora em Israel há 5 meses, está falando sobre essa guerra. Quem é o culpado? Quem é o certo e quem é o errado? Se você tem dúvida, por favor, assista o vídeo que você já vai ver. E para de falar abobrinha sem saber dos fatos, né? Desliga a Globo, desliga essas grandes mídias, porque agora tá muito feio para eles continuar com a mesma narrativa. Então, eles aos poucos vão ter que mudar. O último grande atentado terrorista que nós assistimos, e que daí sim, toda a mídia falou que era um atentado terrorista, foram contra as Torres Gêmeas dos Estados Unidos, contra o Pentágono. E agora a gente está vendo esse evento com o mesmo ódio, a mesma vontade de destruir pessoas apenas por destruir. Destruir judeus apenas porque são judeus. Destruir Israel apenas porque é Israel. Assim como aquela vez atacaram: vamos destruir os Estados Unidos apenas porque eles são os Estados Unidos. Apenas por isso. Vamos destruir eles porque eles são os Estados Unidos. Agora vamos destruir Israel porque eles são Israel. Eles são cristãos, eles são judeus. Temos que destruir. Eles não devem viver. Essa é a temática desse grupo que muitas vezes o nosso governo até financia, né? É financiado por vários outros países para fazer esse tipo de ato terrorista. E aí o nosso presidente do Brasil se manifestou? Alguém diz que ele se manifestou, mas eu digo que não se manifestou ainda. Apareceu um texto no Twitter: eu estou chocado, e tal, e tal, e tal. Mas para mim acreditar mesmo que ele se manifestou, eu preciso ver um vídeo dele falando contra o grupo, falando o nome do grupo e dizendo que condena esse ato, que o Brasil condena. E para ele provar mesmo, para a gente ter certeza que ele é contra esses atos terroristas, ele tem que oferecer apoio a Israel, apoio militar, se Israel precisar. Porque quando nós precisamos de Israel em Brumadinho, os militares de Israel vieram aqui e ajudaram nós e ofereceram toda a tecnologia que eles tinham para resgatar pessoas naquelas situações de Brumadinho, que Israel tinha tecnologia e nós não tinha. Eles vieram com um pessoal treinado, com tecnologia, e nos ajudaram. E agora, para nós ter certeza que o governo realmente apoia Israel e condena os atos terroristas, no mínimo o nosso governo tinha que oferecer apoio militar caso Israel precise, apoio militar brasileiro.
E assim nós fechamos meia palavra. Porque não adianta você colocar artiguinho no Twitter, não adianta fazer notas e notas. Porque isso não resolve. Para quem conhece a pessoa, não resolve. Se você conhece a pessoa, sabe a índole dela, é uma coisa. Agora, quando você sabe que a pessoa não cumpre o que diz, né? Diz que vai ser contra o aborto, não é contra o aborto, né? Diz que não vai descriminalizar as drogas, está descriminalizando as drogas. Diz que não é amigo de ditador, é amigo de ditador. Diz que não vai financiar países lá fora, está financiando um monte de países e o nosso Nordeste está morrendo de sede. Então, quando você sabe que a pessoa escreve uma coisa, mas vive outra, para você acreditar, é só que ela fale mesmo e que age. Coloque à disposição aí de Israel as forças militares brasileiras, caso fosse necessário. Mas se colocar à disposição é dizer, eu tô aqui, se você precisar, isso aqui é tudo para ajudar aí. Então vamos ver se o nosso presidente é bom mesmo, se tá mesmo contra o terrorismo, ou é só mais aquela falácia de sempre que a gente já está acostumado. Beleza, meu povo? Um grande abraço para vocês. Esse foi o nosso meia palavra de hoje. E já sabe, né? Não adianta falar muito. Porque para quem entende, quem conhece os fatos, quem acompanha as notícias em tempo real, não adianta você ficar falando, enchendo linguiça, falando uma coisa que não é, porque para quem entende, meia palavra já basta.